Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma última pergunta, que eu tenho curiosidade de que um tomista responda, que é o seguinte. Tem 2 minutos se Deus... apenas. Não, beleza, dá para responder em 2 minutos. Se Deus ele é o ser, que ele é perfeitíssimo, ele é o ato puro, ele está em um relacionamento trinitário perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele já tem todo o amor ali, toda a suficiência. Para que ele vai criar um mundo imperfeito, onde ele tem que provar às pessoas, sendo que ele já conhece todo o resultado, para executar um plano maior de atingir um objetivo a qual ele não tinha atingido antes? Você pode responder por que um ser perfeito tem que criar algo imperfeito para atingir um objetivo pré-determinado por ele? Não tem que atingir, não é necessário. Mas pode fazer isso segundo a sua sabedoria. Mas por que ele fez isso, então? Não dá, é um mistério, inclusive, isso. Ah, cartada do mistério! A falácia do... Não sei, só sei que foi assim, a falácia do Chicó. Primeiro, por que Deus criou o homem com a liberdade de escolha? Liberdade de escolha, não é livre-arbítrio, é diferente. Entendeu? O homem, ele é arbitrário, ele só pode arbitrar. Ou ele escolhe uma coisa, só quem tem livre-arbítrio é Deus. Só Deus tem livre-arbítrio. Não tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus o homem tem livre-arbítrio. Correto? Beleza, vamos lá, continuando. Deus criou o anjo, Lúcifer, né? Antes de ser Lúcifer, é um anjo. Vocês colocaram que Deus sabia que o homem seria mau, o Lúcifer, aliás, todo mundo, sabia inclusive quem é mau hoje em dia. Correto? Acho que estou atendendo aí o pensamento de vocês. Beleza, vamos lá. Deus, inclusive, criou já um plano de resgate para o ser humano. E tudo bem. Agora vamos lá. Por que Deus escolheu criar mesmo assim o ser humano? Aí entra naquela questão. Ou ele criava o ser humano um robô, para não ter escolha, para obedecer e acabou. Ou ele criava um ser com arbítrio, com escolhas. Só que se ele escolhesse isso, e ele não criasse um plano de salvação, o que aconteceria? O ser humano viveria eternamente se multiplicando e errando, se multiplicando e errando, você entendeu? E assim sucessivamente. Então o seu argumento é esse. Lê para mim, o Júnior, você está com a Bíblia aí na mão? Tô. Lê para mim Romanos 9, de 20 a 23, por gentileza. Romanos 9. Na cara não, Jason, para não estragar o velório. Seu argumento foi que Deus ele deixa a pessoa escolher livremente, né? Aí Romanos 9 vai dizer aí uma coisinha para você aí. Só até ele achar aí, quando ele achar eu paro de falar. É assim, a questão que eu e o Marcos levantamos não é que o homem é mau, porque assim, que o homem ele teve escolha, ele teve, porque Lúcifer já era mau e tentou ele. Mas quem foi que tentou a Lúcifer? Se só existia Deus. A questão é essa. Eu entendi a questão de vocês. Eu tô tentando repassar aqui de um modo que o Júnior também entenda, né? Quem tentou ao homem? Foi Lúcifer, quem tentou o homem foi Lúcifer, né? Lê a Bíblia aí, cara, senão a gente vai entrar em outra questão aqui, por gentileza. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o homem é tentado pelas suas... Lê a Bíblia que eu te pedi, Júnior, por gentileza, senão a gente vai entrar... Qual é o capítulo aí que você falou? Romanos 9, de 20 a 23. Cadê? 20 a 23, né? Peraí. 9, 20 a 23? Isso. Mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus replicas. Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para poder, da mesma forma, fazer vaso para a honra, o vaso para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira, dá a conhecer o seu poder? Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Pronto. E aí, o que Porque a você minha Bíblia tem... é nova versão Qual o internacional. contexto aí disso aí? O que você entendeu disso aí? Cara, quando Deus criou o homem, ele já criou o homem com essa possibilidade de o homem se tornar vaso de honra O que e está vaso de dizendo aí no glória. texto? O que está Entendeu? dizendo aí no texto? Qual deles? Qual versículo você está se referindo? Para ser mais Do objetivo. 20 ao 23 que eu vou pedir para você ler. O que está dizendo aí? Qual é o contexto desse versículo? Está falando o quê? Primeiro, quem é o homem? Quem és tu que a Pra Deus contextualizar replica? as ordens de Deus, não é isso? Isso. Beleza. Aí, aí o que Paulo vai falar em seguida? Que Deus já preparou o vaso para quê e o outro vaso para quê? Para desonra. Quem Com preparou? certeza. Deus. Beleza. Agora, lê para mim, por gentileza, Isaías 45:7. Vamos tentar ficar mais na Bíblia, gente, porque na Bíblia é a praia do cristão. Tá? Mas depois você dá oportunidade para falar, né? Isaías falar. 40 aí. Depois que ele terminar aqui, eu deixo você falar. Pode falar. Isaías Respondeu o primo Mateus. Isaías 45:7. 45:7. 45:7. Eu sou o Senhor, não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te 5:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Aí correto, certinho. Se Deus ele faz as trevas e faz o mal, e se ele prepara os vasos para desonra, cadê o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio, existe arbítrio. Aí que você me perguntou em relação ao bem e o mal. É muito simples. O homem, como eu falei para ti no começo, Tá dizendo que já Deus ele criou o homem com a possibilidade de ser bom e de ser mal. Júnior, Deus já sabia justamente quem era. Ele está falando que ele já pré-determinou, ele já moldou com a mesma massa o vaso para honra e o vaso para desonra. Ele não está falando que o vaso que ele preparou para desonra tem como se tornar um vaso de honra. Ele já preparou para desonra. Ou a Bíblia está mentindo? Tá certinho, não tá mentindo. Só que aí você precisa analisar o seguinte: existe uma sistemática, existe toda uma sistemática, certo? Em termos de arbitrariedade, não existe livre-arbítrio. Não existe para um homem. Qualquer um que defenda livre-arbítrio para o homem não existe. Existe a arbitrariedade, certo? Ele pode escolher ser bom ou mal, mas esse contexto que Deus criou os vasos de honra e de desonra é justamente para o seguinte. Isso é bom, Júnior. Então Deus ele não preparou de mão os vasos de honra e os vasos de... Nenhum homem consegue ser bom. Então por que tem os vasos de honra? Não entendi, como é que é? Então por que tem os vasos de honra? Os vasos de honra, ele existe. Os vasos de honra, ele existe porque Deus, por exemplo, eu me considero um cristão. Vou dar um exemplo, me considero cristão. Eu sou assim porque Deus predestinou, certo? Júnior, tá eu já sabia justamente que o homem... eu vou dar um exemplo para você entender. Deixa eu falar. Eu vou dar um exemplo para você entender. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você tem Bíblia aí? Sim, mas agora tá um pouco desproporcional para me pegar essas Bíblias. Tá tudo na caixa ali, cara. Mas não tem nenhuma Bíblia aí disponível? Cadê a sua espada, varão? A Bíblia é a espada do crente, rapaz. Você não pode ficar desarmado, não. Eu tô na casa do meu sogro aqui, velho. Tá osso. Ah, não, tá bom. Tranquilo. Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Então, você acha que Jesus, ele pronuncia somente a verdade? Você acha que ele é filho de Deus, que ele tinha poderes, que ele era o próprio Deus? Como que você pensa que Jesus era? Exatamente. Eu acredito que Jesus é o próprio Deus, porém eu sou cristão, então eu creio na Trindade e tenho com a Trindade como uma verdade absoluta. Certo. Então Jesus, ele é Deus, é isso? Exatamente. E você acha que Jesus, assim como Deus e o Espírito Santo, ele está aqui com a gente agora? Então, cara, aí nós vamos ter que entrar em outras questões mais complexas, porque para o cristão... Mas você acha ou não?
Eu quero saber Não, a sua opinião. Eu Sim, acho que né? ele está aqui porque ele, como sendo um Deus, né? Tudo está dentro de Deus. Nós acreditamos assim, que Deus ele não está no espaço, mas tudo está dentro dele. Então, ele, Então como tudo sendo seria Deus, Deus, é isso? Ele está presente aqui conosco. Beleza, entendi. Então, você confirma para mim que Jesus ele fala a verdade, que ele está aqui com a gente, que a gente está na presença do Senhor, né? Sim, concordo com você, eu concordo. Beleza. Deixa eu te fazer aqui uma questão, que é o seguinte. Você acredita... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho o superchat. O Eli aqui, ó. Gente, o Eli fez um vídeo aqui com a gente, tá? Mandou aqui $2. Obrigado, tá, Eli? Tô no trabalho, mas tô ligado na live. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho. Você acredita que quando Jesus ele disse para os seus seguidores que aqueles que tinham fé, que tinham crença nele, eles seriam capazes de se curar ou curar os outros, você acredita que ele falou que isso é verdade ou você acha que ele mentiu nesse caso? Não, Sofia. Peraí, filha. Não, então, eu acho que eu preciso analisar o texto, né? Sim, mas eu acho que nesse... falou a verdade. Pera, filha. Falou a verdade, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem fé em Jesus maior do que um grão de mostarda? Sim, com certeza, né? Meu Deus Beleza. do céu, Sofia. Você pode explicar pra gente rapidinho por que você está usando óculos? Por que eu uso óculos? Eu uso óculos por causa do problema da minha visão, né, cara? Que já tá meio decadente, né? Certo. E por que você não pede para Jesus curar o seu problema de visão que está decadente? Então, ele como sendo o próprio Deus, né? Ele tendo poder, como se nós cremos, nós acreditamos que ele não é obrigado a curar todo mundo, né? Tá entendendo? Então ele cura quem ele quer, entendeu? Então, ele, no caso, eu vou ler aqui a Bíblia para você um pouquinho, tá? Já que você não tem como pegar aí rapidinho. Eu vou ler aqui para você João 14, do versículo 10 ao 14, beleza? Sim, pode ler. Faz favor. Ele vai falar o seguinte, ó. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso aqui é a Trindade que nem está falando, né? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, tá? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então aqui em João 14, 10 a 14, ele está dizendo para você que é cristão que todas as obras que ele fez, você fará maior do que ele. Jesus curou cego? Sim. De acordo com os evangelhos Sim. E a Bíblia, sim. Beleza. Curar um problema de visão seria mais difícil do que curar um cego ou mais fácil? Não, seria mais fácil, né? Claro, né? Beleza. E ele está falando ali nesse texto que tudo aquilo que o filho pedir para ele, no nome dele, ele fará. Todos que creem nele e pedir de coração, com fé, ele fará. Você nunca pediu para curar o problema da sua visão para Jesus? Não, eu nunca pedi não, cara. Na boa. Você pode pedir agora ao vivo para a gente... Eu tenho um médico que ele pode analisar a minha visão, pode fazer um tratamento mais profundo, entendeu? Então, essas são questões que nós acreditamos que a medicina ela pode fazer, entendeu? Mas você não tem fé em Jesus? Hã? Mas você não tem fé em Jesus para ele te curar? Não, nós temos fé em Jesus, sim, com certeza, sim. É óbvio. Mas o que nós acreditamos que o que é propício aos médicos fazer, cabe a nós corrermos atrás. O impossível, nós pedimos para Deus. Isso é questão de fé, cara, entendeu? Você está entendendo? Entendi. Mas ele falou que qualquer obra. Não, sim.
Eu sei, lá é qualquer Certo, obra, certo. entendeu? Vamos lá. Então, a gente sabe que tem pessoas que são cegas de nascença, né? Pessoas que tiveram algum tipo de amputação ou coisa do tipo. Por que a gente nunca vê um cego de nascença voltando a enxergar ou alguém que teve a sua perna e seu braço amputado e o braço se regenerar? Então, Isso não é cara, impossível? eu não sei, eu nunca presenciei acontecendo isso, entendeu? Pra ser bem Mas sincero isso pra não você. é... Mas você acabou de falar que o que é impossível, Jesus faz, não é isso? Não, eu creio sim. Se ele quiser, óbvio, né? Uhum. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele, como Mas Deus, isso, um nós, como amputado acreditamos em Deus, regenerar a perna é impossível, não é isso? não ser, para um Deus, né, não seria impossível. Se nós acreditamos que ele traz algo inexistente para o existente, isso não seria impossível para Deus, entendeu? Então nós Entendi. temos assim. Cara. Perfeito. Então por que a gente nunca vê... Então, por que a gente nunca vê um amputado ter a sua perna ou o seu braço regenerado? Por que a gente nunca vê um cego de nascença voltar a enxergar? Por que a gente nunca vê um morto voltar à vida? Então, como eu falei para você, aí você está fazendo umas indagações que realmente nós não presenciamos isso hoje. A Bíblia relata que aconteceu esses fatos, entendeu? Eu nunca presenciei isso aí. Porém, eu acredito na Bíblia, entendeu? Mas eu aí acredito que isso foi verídico. Tá mas entendendo? aí eu vou te fazer uma indagação, tá? Sim, pode fazer. Que você falou que você não consegue curar os seus olhos porque isso não é algo impossível. Deus ele só faria o que é impossível, no caso, né? Não é Sim, isso? se é óbvio, se ele quisesse fazer isso aí, né? Aí é com ele, entendeu? Beleza. Aí eu vou ler para você agora Marcos 16, 17 a 18, que é as ordenanças de Jesus que ele dá aos seus seguidores antes dele ir para o céu, tá? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão a mão sobre os doentes e estes ficarão curados. A pergunta que eu te faço é: quantas pessoas você já curou? Cara, essa pergunta que você me fez, concernente a Marcos 16, o versículo longo de Marcos, nós sabemos que é um pouco meio complicado, velho. Nós iríamos que entrar dentro de uma crítica textual. Acho que você deve saber disso, não sei se você já perfeito. Então vamos pensar assim, se é a crítica textual, então a gente tem que, por exemplo, saber rapidinho qual o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome é Cleiton. Cleiton, logo acima está dizendo que é para você ir pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Sim. Isso também, se a gente for ver dentro da crítica textual, é para a gente abolir também? Não, cara, depende qual versículo que você está citando aí, porque segundo entra está dentro da parte acrescentada. 16, né, até o 9, né? Do 9 diante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a sua vida. Tá? Eu vou sair de Marcos 16 e eu vou ir para você para Mateus 10:8, que vai falar o seguinte, ó: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeste, de graça dai. Então aqui no Mateus 10:8 está pior do que o Marcos 16, porque no Mateus 10:8 está dizendo para ressuscitar os mortos. Quantos mortos você já ressuscitou? Eu não ressuscitei nenhum. Mas Jesus falou que aqueles que tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda farão obras maiores do que a dele. Não é isso? Sim, com certeza. Você não tem fé do tamanho de um grão de mostarda? Não, eu tenho fé, cara, entendeu? Eu tenho fé, entendeu? Se eu tivesse fé, eu não creria num Deus, eu não creria na Bíblia, né? Perfeito. Mas aí então Jesus ele mentiu quando ele falou que tipo você curaria os enfermos e ressuscitaria os mortos? Eu não acho que ele mentiu, não, entendeu? Porque nós não sabemos se pessoas no passado fizeram isso, entendeu? Eu não sei, eu não conheço pessoas que... Entendi. Deixa eu ler aqui o superchat para a gente continuar esse assunto aí. Ó. O J. Victor mandou 5, obrigado, tá, J. Victor? À medida que nossas técnicas de documentação de fatos foram ficando melhores, os milagres foram diminuindo em quantidade e intensidade. Curioso.
Você acha que agora Qual é o seu nome mesmo? Desculpa perguntar. Meu nome é Cleiton. Cleiton, vamos lá. Você acha, Cleiton, que agora que nós temos internet, câmera, celular com Wi-Fi, com câmera, os milagres eles pararam de acontecer? Não, eu não acho que pararam de acontecer. Eu Uhum. creio em milagres, como eu falei para você, entendeu? O que nós não presenciamos, eu nunca presenciei um milagre dentro do meu contexto social aqui, Uhum. entre minha família, mas eu vejo pessoas contando vários... Entendi. Mas você já teve algum parente seu próximo que faleceu, alguma coisa assim? Sim, vários, né? Por que você não ressuscitou nenhum deles? Não, porque eu não tenho poder de fazer isso, cara. O poder Então, é Deus, né? Calma aí. Mas olha só, o que diz Mateus 10:8? É o que você explicou lá, né? Que daria poder para que nós possamos fazer isso. Entendeu? Certo. Mas, e aí você não tem esse poder? O que nós cremos, quem tem o poder de fazer isso é só Deus. Nós somos sendo um intermediário. Então, vou ler para você de novo aqui a Bíblia, tá? Ó. Deixa eu ler aqui, ó. Calma aí. Quando os seguidores de Jesus perguntaram para ele por que eles não conseguiam fazer as coisas, Jesus respondeu o seguinte, ó: porque a fé que você tem é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível, tá? Aí, em Mateus 7, ele vai dizer o seguinte, ó: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Jesus ele é bem claro, bem enfático, que quando aquele que pede alguma coisa em seu nome tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu como é que é um grão de mostarda? Você sabe o tamanho? Sim, mais ou menos, né? É grande ou é pequeno? Eu já sei como é que é o tamanho. Mas é grande ou pequeno? É pequeno, né? Pequeno, né? Bem pequeno. Pequeno. A sua fé, aqui ele diz para aqueles que não conseguiam realizar as obras que ele estava realizando, que a fé deles era pequena. Você acha que sua fé é pequena? Então, o que nós temos que definir o que é fé, né? Esse é outro problema. O que é fé para você? Não, para mim, o que é fé depende, né? Se nós formos pegar, né, ali, existe crer e fé, né? Fé é nós. Por exemplo, uma fé, vamos lá. O São Tomé. Quando Jesus apareceu para ele vivo, ele teve fé que era Jesus que estava vivo, sim ou não? Não, ele não teve fé. E o que ele teve que fazer? Ele teve que colocar os dedos na ferida para acreditar, né? Certo. Se Jesus aparecesse para você agora, você ia pedir para tocar na ferida dele, sim ou não? Ou você ia acreditar que era ele? Depende, né? Depende? Por quê? Depende. Vai que chega um doido aqui e fala que é Jesus mandou... Não, aparece aí. Se materializasse agora aqui, ó, para 400 pessoas que estão nos vendo agora. Se materializa um cara aí do lado do seu sofá. Aí ele fala: eu sou Jesus. E ele tá com as chagas. Você acreditaria nele ou ia pedir para tocar a ferida? Eu ia interrogá-lo. Você ia interrogar Jesus? Então você é um cristão que tem pouca fé, é isso? Depende de qual é a situação que você está falando. Fé, a gente pode dizer que é crer sem questionar ou crer sem evidência. Tá. Então, mas tem certas coisas que tem que ter coerência. Entendeu? Eu não posso crer em um cara se materializar do seu lado. Um cara se materializar do seu lado não é o suficiente? Não. Primeiro, rapaz, você tá mais cético que eu, hein, cara? Tu tá mais cético que eu. Não é isso. Gente, encontrei um cético, um crente que ele é mais cético do que um ateu. Não é isso. Porque a Bíblia fala que o diabo também se materializa em anjos de luz também. Então, eu vou por essa perspectiva.
Sim, sim. Então você faria a prova de Jesus, é isso? Claro, e eu vou interrogar, ver se você batia com o semente que a Bíblia estava Beleza. dizendo. Se você faria a prova de Jesus, e Jesus falou que quando ele fosse, ele ia deixar com que as pessoas que tivessem fé nele, do tamanho de um grão de mostarda, iriam fazer obras maiores do que a dele, então a gente pode constatar que você não tem fé nele, não é isso? Não, eu tenho fé nele, sim, com certeza, eu tenho fé. Mas qual obra que você fez que é maior do que a de Jesus? Não, eu nunca fiz obra maior que ele, entendeu? Eu nunca presenciei. Jesus mentiu ou você não tem fé? A gente tem essas duas opções, você concorda comigo? Entendeu? Não é isso. Tem vários cristãos que já fez várias obras maravilhosas, entendeu? É óbvio que eles relatam, eu nunca presenciei, como eu falei para você, né? Uhum. Eu mas nunca aí, fiz, eu não posso. Mas aí você tem fé nas obras maravilhosas desses outros cristãos que você nunca viu, que você nunca presenciou, mas não tem fé na palavra de Jesus na Bíblia? Eu não tenho fé nesses caras. É o que eles relatam. É o que eles relatam. Mas você acredita nisso? Depende da situação. Por exemplo, mas verídico é coisa de ateu, é coisa de cético, não é coisa de cristão. Não, nós não trabalhamos com a fé cega. Pelo menos eu. Nós não trabalhamos com a fé cega. Mas você tá muito cético, cara. Eu tô achando que... Eu sou um cara coerente, meu camarada. Não é isso. Você tá mais ateu que eu, pô. Meu irmão, se eu vejo um cara ressuscitando aqui, eu ia perder meus argumentos todos. Se eu vejo um cara aqui se materializando do meu lado, eu ia perder tudo que eu tenho de argumento. Eu nunca presenciei isso, entendeu? Você ia fazer prova, você ia questionar. Eu falei para você, como eu falei para você, né? Eu nunca presenciei, mas já vi pessoas falando que já aconteceram. Então, mas você não acreditou nelas. Entendi. Mas você não acreditou nelas. Não é que eu não acreditei. Eu tenho que ver se o fato é ocorrido, cara. Entendeu? Como é que eu vou acreditar numa coisa que os outros estão falando aí? Entendi. Não tem como, né? Eu tenho que checar se aquilo foi verdade ou não. Entendi. É porque Jesus aqui, em João 14, ele deixa bem explícito, né? Que aquele que crê que o Pai está nele, ele está no Pai, né? Ele está falando assim, creio em mim pelas obras que eu fiz, né? Você está entendendo? A Bíblia relata as obras que ele fez, a Bíblia relata isso. Então, é o que nós cremos, entendeu? Olha o que ele está falando aqui, ó. Creio em mim no dia que estou Pai, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Olha só, Jesus está falando que dizendo a verdade, ó. Você acha que Jesus está falando a verdade ou ele está falando a mentira quando ele diz isso aqui, ó? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, quando ele fala isso em João 14, ele está falando que aquele que crê nele fará obras maiores que a dele. Eu creio nisso, mas como eu falei para você, exatamente, ele vai fazer o que ele quer, né? Nós acreditamos que Jesus é Deus, então Deus não está debaixo da nossa autoridade. Ele faz o que ele quer, cara. É isso que nós acreditamos, entendeu? Mas ele não deu essa ordem? Sim, ele deu a ordem. Então, deixa eu te falar. Pera, deixa eu te falar. A minha bateria, ela tá descarregando um pouco aqui. Jesus não pode, você não pode fazer uma obra agora de um milagre para sua bateria carregar sem a fonte? Não, eu não posso fazer. Eu não posso. Cara, mas tu tá muito cético, velho. Não é, cara. Meu irmão. Cara, tu é ateu, velho. Tu é ateu, meu irmão. Cara, tu é muito ateu, meu irmão. Antônio, você tem uma paciência. Cara, meu irmão, eu vou te falar. Jesus ele falou que ele nunca viu tanta fé que nem no centurião romano. Eu vou te falar, eu nunca vi um ateu tão grande quanto você, cara. Tu é muito cético, mano. Tu tem que crer mais na palavra de Jesus. Entendeu? Jesus fala assim, meu irmão, aquele que tem a fé do tamanho na palavra. Mas tem que seguir o que ele manda. O que é um cristão? Explica pra gente. O que é um cristão? Um cristão é aquele que segue os parâmetros que Jesus estabeleceu, entendeu? Beleza. Isso que eu acabei de ler para você. Ele não mandou, ele não estabeleceu isso? Ele mandou nos fazer. E por que vocês não estão fazendo? Porque eu tenho outras prioridades, outras coisas para mim.
Sensacional, cara, sensacional. Eu gostaria de fazer primeiramente uma pergunta a vocês, para a gente tentar iniciar aqui um raciocínio. Como vocês me responderiam a questão de por que existe algo ao invés do nada? Porque nunca houve nada. O nada absoluto que tentam filosofar sobre o mesmo é algo que não tem como existir, tá? Por exemplo, o ex nihilo, né, que eu falo, a criação do nada. Mesmo o nada, ele seria algo, ele seria um corpo de espaço onde estaria tempo. Só que quando a gente para pensar nisso, é difícil porque a gente está sempre vendo as coisas de uma perspectiva humana. A gente não para ver as coisas dentro de uma perspectiva metafísica. Por exemplo, quando a gente pega espaço-tempo, a gente tem que intuir que ambos são metafisicamente necessários. Não existe cenário de mundo possível sem espaço-tempo, tá? Por exemplo, agora já Deus a gente consegue pensar um cenário de mundo possível que não existe a divindade. E as leis da natureza também, né? Sim, é porque tudo emerge a causalidade singular. Da mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, o universo ele surgiu do nada, ou você posso ter ouvido alguém falar isso. Aí eu queria que alguém provasse isso para mim, porque quando a gente fala o universo surgiu do nada, é uma coisa que a pessoa está tirando da onde? Da imaginação, né? Porque a gente tem uma lei na física que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente não cria nada, a gente sempre transforma uma coisa. Lei da conservação de energia. Isso. Então, o que acontece? Quando um cristão, um religioso chega para mim e fala assim, ó, o universo surgiu do nada, eu quero que ele me explique que nada é esse, porque nada em física é um vácuo quântico, é muita coisa, existe ali fundamentos da mecânica quântica regendo aquele espaço-tempo. Agora, quando eu falo assim, o universo surgiu do nada absoluto, me prova isso primeiro. Isso. Você está se referindo ao nada físico, né? No caso, o vácuo quântico e todas aquelas coisas, né? Eu estava me referindo ao nada absoluto. Então, você está afirmando que o nada absoluto nunca houve e não poderia existir, é isso? Não, eu tô querendo que você me prove isso. O ônus da prova é seu. Tá, sim, certo. Não, isso aí não tem como provar. Tá. Mas aí, no caso, já que não tem como provar isso daí, então, tudo sempre existiu? Eu quero saber o seu ponto de vista. Alguma coisa sempre existiu, perdão. O que seria mais lógico? Quando a gente parte para poder ver, por exemplo, teoremas da física, a gente vê que, por exemplo, sobre a ótica da gravidade quântica, ela vai nos mostrar, é um teorema que vai nos mostrar que tudo sempre existiu. A lei da conservação de energia também vai nos mostrar que tudo... Isso te parece racional? Você consegue... Me parece racional pensar que existe um nada absoluto e que do nada absoluto surge algo, ou dentro de um nada absoluto tem alguém fazendo algo surgir. Se existe alguém dentro do nada absoluto, já não existe nada absoluto. A pergunta é a seguinte, te parece racional? Quando eu falo para você 2 mais 2 é igual a 4, isso você sente que é algo confortável e racional. Mas se eu te afirmo, através da teoria da gravidade quântica, por exemplo, que alguma coisa sempre existiu, te parece racional? Você tem me parece lógico. Se algo sempre existiu, está em eterno devir. O que me parece irracional é você falar assim, ó, nada pode existir para sempre, só meu Deus. É uma alegação especial, uma falácia. Sim. Então, vocês também concordam que é algo assim confortável, racional, entender racionalmente que algo sempre existiu? Vamos pensar uma coisa, vamos lá. Deus criou o tempo e espaço? Primeiro você precisa me provar Deus. Então, mas você está aqui fazendo isso, querendo provar Deus, né? Não, eu não estou querendo provar Deus, não. Eu estou querendo... Eu não quero provar Deus nenhum. Para mim, Deus não existe. Estou querendo ver a... Fala assim, ó, existe alguém que criou o universo. Se existe alguém que criou o universo, o espaço-tempo, ele vai discorrer. Quando esse alguém criou o espaço-tempo? Você pode tentar concatenar isso? Na física. Essa é a questão. Então, acreditamos hoje, na época de Einstein, coitado, ele achava que o espaço era estático, né? Mas a partir do momento da teoria do Big Bang, não faz sentido nem mesmo falar em antes. Né? Porque o que seria antes do Big Bang, sendo que o espaço-tempo foi criado naquele momento? Então, a minha defesa é o seguinte... Na verdade, não. Isso aí é a teoria da relatividade geral. Quando você bota a mecânica quântica, você não tem como... Aí a teoria da relatividade geral de Einstein é diferente. Eu estou falando aqui da teoria do Big Bang. Você poderia definir para mim a teoria da relatividade geral de Einstein? Calma aí. Tá.
Quem postulou isso aí foi Hawking e Penrose. Calma aí. Isso. Mas, na verdade, a teoria da relatividade de Einstein, ela nem vai se encaixar aqui, porque ela vai falar mais de questão Rapidinho. Não querendo cortar o raciocínio dos amigos, eu quero muito agradecer aqui ao Scania, a todos os amigos que têm mandado aqui o superchat. Obrigado pela força. O Cláudio Loyola deu uma boa noite aqui. Boa noite, amigos, e mandou um superchat. E eu fico muito agradecido a vocês que confiam no nosso trabalho, que estão sempre como simpatizantes, como apoiadores. Espera que eu já volto. Dos nossos canais. Obrigado pela força mesmo, viu, pessoal? Pois não, pode continuar, meu irmão. Mas a questão... Deixa eu só pegar aqui rapidinho, olha só. Isso aqui é o trabalho de Roger Penrose e o Stephen Hawking, que eles fizeram a formulação para o universo ele ter um início, né, somente com a relatividade geral. Ele vai falar o seguinte. Exatamente, sim, com certeza. Deixa eu ler aqui para você rapidinho. Ó. Penrose e eu demonstramos a previsão da relatividade geral de que o tempo chegaria ao fim no interior de um buraco negro. Tá? Aí a gente pula aqui e diz o seguinte, ó, contudo, tanto o início quanto o fim do tempo seriam lugares onde as equações da relatividade geral não poderiam ser definidas. E aí, mais na frente, ele vai botar o seguinte, ó, o motivo para a relatividade geral não ser válida no Big Bang era a sua incompatibilidade com a teoria quântica. Então, quando você coloca a teoria quântica, você não tem um universo tendo início e você não pode aniquilar isso. Por isso que eu falo, ó, se você vai falar sobre início de universo, você vai falar sobre criação de algo a partir do nada, você tem que primeiro provar isso, porque na mecânica... Eu não falei de algo... Deixa eu explicar. Eu não falei de algo... Eu falei que não existe o antes do tempo. Eu falei isso. Eu não falei de algo a partir do nada. Na verdade, eu não estou falando de nada. Eu estou falando o seguinte. Agora eu vou te mostrar o que eu penso, mais ou menos. Assim como um macaco não consegue entender, por exemplo, um computador, porque ele não tem a lógica, talvez nós seres humanos, não conseguimos entender, eu não consigo nem me expressar direito, olha só, mas essa questão de início, porque para mim não me parece muito racional algo ter sempre existido, para mim não me parece racional algo ter vindo do nada, para mim não me parece racional nenhum tipo de coisa desse tipo. Então, calma aí, um dos dois está certo. Não. Um dos dois está certo. Ou o universo ele sempre existiu, ou o universo ele foi criado a partir... Nós não conseguimos compreender isso. Assim, aí, tipo assim, não é porque você não consegue compreender que não aconteceu, né? Por exemplo, tinha pessoas que não compreendiam que a Terra é esférica, falavam que a Terra era plana, porque elas viam o Sol nascer num lado, se pôr do outro, né? Elas falavam assim, não, isso aqui é plano, né? Não é possível. Então, o que acontece? Não é porque alguém não compreende algo que esse algo não é verdadeiro. Por exemplo, a gravidade, as pessoas pensavam que era uma força que atraía. Hoje a gente sabe que a gravidade é a distorção do espaço-tempo e ainda falta compreender melhor a gravidade por causa da teoria quântica, tá? Então, assim, não é porque a gente é limitado pelos nossos sentidos, por isso que existe a metodologia do método científico para a gente poder chegar mais próximo da verdade, tá? Então, isso aqui, ó, Papaizito Capoper, tá? Então, assim, essa parada me parece, eu acho, por isso que a ciência não trabalha com me parece, eu acho. A ciência ela vai propor uma hipótese, vai colocar essa hipótese em teste de evidência, vai recolher prova, vai fazer experimentos. Se for condizente com a experiência, beleza, segue o barco. Se não, descarta, vamos reformular ou vamos pegar outra. Show? Desbrava. Rapidinho. As suas perguntas estão sendo bem consistentes e persistentes. Eu acho muito importante isso daí, tá? O que eu queria saber de você é o seguinte, o que é que você defende hoje? Qual o plano de defesa para o universo que está aí? O universo está aí independente do que nós possamos crer ou deixar de crer. O que você defende como... Rapidinho, o que você defende como um modelo projetor de todas essas coisas? Ou o universo? Como é que você defende isso? Me explica aí. Eu queria só definir, desde Antônio falou que nós sabemos que a gravidade, não, nós acreditamos, né? Saber é diferente de acreditar. Eu até me perdi o ponto. Sim, você falou aí... nós acreditamos... Só terminar. Oi? Não é que você falando assim, nós acreditamos, parece que você deu uma conotação meio que de fé, né? Parece que ignora todos os experimentos que são feitos. Nós sabemos que a gravidade... A gente tem PhD e cientistas no mundo inteiro gastando bilhões com experimentos
Acabamos de lançar o James Webb, a gente está fazendo o tokamak e a Mas gente só está só crendo, é tudo fé, é tudo ilusão, é tudo crença. Eu acredito, nada disso funciona, é fé, beleza. Nós Tá usando- sabemos que a gravidade você também está um pouco, né? Mas a questão que você falou do Sol é diferente, porque o Sol, pelo fato de você não acreditar que gira e tal, é diferente de um início, de um começo de algo que para mim parece ser um pouco incompreensível. Essa comparação do Sol que você usou, eu estou falando de um início, entre aspas. Mas falando a respeito do Jason e dessa questão aí de o que é que eu defendo, né? Eu defendo o seguinte, por exemplo, vocês acreditam que é possível que no futuro a inteligência artificial consiga, num cenário hipotético, sempre trabalhando de forma hipotética, conseguir criar uma civilização e a gente criar essa civilização apenas por experimento e deixar ela lá, e um dia ela chegar na hipótese de que, na verdade, ela foi criada? Isso seria possível? Você diz a gente criar um robô e esse robô chegar à constatação de que ela foi criada por seres humanos. Isso, exatamente. Se ele for inteligente, ele vai saber disso. Agora, por exemplo, aqui para a gente já não é verdade. A gente observa que a gente foi moldado através da lei da natureza. A gente não chegou à constatação de que a gente foi criado. Inclusive, esqueci o seu nome? Yuri, existe uma hipótese falida há muito tempo, que é criacionismo, né? O criacionismo ele já foi derrubado há muito tempo e hoje é considerado pseudociência. Quem defende o criacionismo hoje é grupo religioso, é gente extremista, gente que tem parafuso solto, que não consegue trazer evidência nenhuma disso. Você sabia disso? Bom, o criacionismo, sim. O criacionismo, sim. Mas veja bem, você acredita em um universo só ou em universos paralelos? Não, acreditar em um universo paralelo ou universo só, me parece que não é o caso. A gente tem que fazer experimentos para ver se a gente consegue rastrear um multiverso ou somente a gente vai ter evidência de um universo. Vamos trabalhar com o que nós temos evidência. Além disso, é conjectura, cara. E esse universo só é o que nós temos evidência. Se você for ver a lei da entropia, ela sai de um estado de menos probabilidade para um estado de maior probabilidade. Então, por exemplo, exemplificando, se eu tenho um caminhão... É um estado de desordem, né? Isso. E ela vai medir, pode ser um grau de complexidade. Se você tem um universo só, que ela tem entropia infinita, você sempre vai partir de um estado de menos entropia para um estado de mais entropia. Perfeito, exatamente. Como é que você me explica, vamos pegar ali no começo do universo, onde existia apenas quarks, né, algumas partículas, já que o universo, nós sabemos que ele parte do princípio para uma probabilidade de desordem, como a ciência diz. Não, complexidade. Desordem parece que existe um caos, né, que é de complexidade. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pega uma nuvem, né, ela vai ter um ponto de atração e essa nuvem vai colapsar gravitacionalmente, pode formar um buraco negro direto, ela pode formar estrelas. E isso aumenta a complexidade, tá? Por exemplo, deixa eu falar, cara, você quer falar em cima de mim? Por exemplo, a gente pega uma nuvem de massa de ar quente com uma nuvem de ar frio, quando elas se chocam, elas criam estrutura. Por exemplo, o tubo de vórtex, tá, de um furacão, é uma estrutura que a gente observa sendo criada. Cristais de gelo, outra estrutura que a gente observa. Quando a gente fala de vida, a vida, quando ela surge, ela está aumentando a complexidade e gerando mais entropia. Opa! Se você tem um universo que ele é sempre de um estado infinito, né, ele sempre vai estar em um estado de menos entropia para um estado de mais entropia. E aí, por exemplo, isso é contra a vida? Não, porque nós não estamos em ambientes isolados. Nem aqui na Terra nós estamos em ambientes isolados. Por quê? Nós temos microambientes. E a vida ela se desenvolve a partir desses microambientes, onde você vai ter geysers, atmosfera, lagos, maré, atração gravitacional. E aí você vai ter, por exemplo, o Sol. Então, tudo isso é troca de energia. Você nunca vai ter um sistema isolado que você não possa ter o desenvolvimento da vida. Eu estou pegando o universo como um sistema isolado, né? Porque, como você falou, nós não podemos trabalhar com achismo. Nesse caso, você pega o universo como um sistema isolado, você tem que entender que a energia positiva e a negativa do universo, ela vai ser sempre a mesma.
E aí você nunca vai ter um local para onde o universo ele pode só perder energia. E aí eu não entendo a sua questão. Mas isso aí, eu estou falando de entropia. No caso, você acha que qual seria a Eu probabilidade? estou falando de entropia contigo também. Por exemplo, a gente tem um cooler. O cooler, ele está gelado. Mas mesmo um cooler, ele vai perder calor para o meio ambiente. Se o universo ele é isolado, ele vai perder calor para onde? Ele não vai perder calor. Exatamente. Então ele sempre Exatamente. vai conservar a energia total dele. Por isso que a gente tem uma energia total positiva. Energia total negativa, o resultado é sempre zero. Então você pode ter o universo, sim, sem Quando Deus. você fala energia positiva e negativa, você está se referindo a prótons e elétrons? Quando eu falo em energia positiva e energia negativa, por exemplo, a matéria ela tem energia positiva. A gravidade ela tem energia negativa. Quando você soma as duas, quando você, por exemplo, pega assim, a energia do movimento com a energia atracional da gravidade, você tem energia total zero. Eu nunca ouvi falar nesse termo de energia É negativa, mas falando, cara, é porque você quer discutir física sem conhecer. Aí você fica trazendo essas ideias meio mirabolantes. Então nós vemos ele ter o controle de tudo. Mas eu queria só perguntar aqui, agora para você, Antônio, se você estivesse ali com Moisés bate o cajado, a água fica vermelha, você pega uma amostra, examina, realmente é sangue O positivo. Você consideraria isso um milagre que revela provavelmente a intervenção de um ser poderoso para fazer aquilo? H2O em sangue ali. Você viu ali na hora. Aí. Se eu ver agora, ó, eu pego um copo d'água ali. Será que vai virar sangue agora, ao vivo? Para quantas pessoas tem aí, sala? 330 pessoas já. 330. Espera aí, eu vou pegar um copo d'água. Eu quero ver virar sangue agora ao vivo. Ao vivo. Eu vou levar no laboratório. Espera aí. Mas se você tivesse com Moisés? Acho que ele fugiu. Ó, no meu caso, né, sei que a pergunta foi para ele. No meu caso, primeira coisa que eu ia fazer, obviamente, eu ia achar isso muito estranho, porque não é normal, não é algo comum. Claro. E, a princípio, pela ignorância de não saber o procedimento, eu ia achar que seria algo extraordinário. Milagre, pode até ser um milagre. Só que aí entra aquela questão, né? Pelo fato de ter esse viés cético, de não ser... Eu ia me indagar, como é que isso foi feito, entendeu? Porque também, eu vou criar uma outra hipótese, a questão de água em sangue. Poderia ser uma tecnologia ultra avançada alienígena? Pode ser isso também. Sim, entendeu? Claro. De repente é uma tecnologia, ultra avançada que consegue alterar as partículas ali de água, consegue alterar. Era excluir o truque, né? Eu ia tentar excluir, que seria excluir a charlatanice. Primeiro é tentar ver se ninguém era uma fraude, se ninguém estava trucando. Claro. Mas já vamos supor que existe uma tecnologia. Isso, né? Que o milagre seja a única hipótese. Já está presumindo isso. Que você leva no o que a gente chama de milagre, o que é... Não, eu tô até combinando, tô até com o codivinho aqui. Vai lá, Carlos. Me mostra agora o poder de Deus. Para quantas pessoas, Sala? 354 pessoas. E obrigado 354. Eu profetizo que o Senhor vai se manifestar e vai converter esses quase 400 ateus e os outros milhares de ateus que estão assistindo essa live aqui agora. A gente vai fazer até um corte depois. O Sala vai cortar esse pedaço aqui e vai botar no canal dele. Vamos lá, prova aí. Virar sangue, eu vou embora. Gente, eu vou demonstrar essa água sendo transformada em sangue. Antes, eu queria que o Antônio respondesse a seguinte pergunta. Se você estivesse ali com Moisés, pegasse uma amostra da água, não, é O positivo, realmente é sangue. Você consideraria isso um milagre? Vamos lá, eu acredito que agora. Eu quero que isso aqui vire sangue agora, vai lá. Então, olha só, porque agora aí a última pergunta, por que você consideraria isso um milagre, uma evidência do poder de Deus? Porque foge do natural. Naturalmente a água não vira sangue. Então vamos lá, eu quero ver agora fugir do natural aqui ao vivo, ó. A nossa tecnologia hoje, com tudo que nós temos de tecnologia, conhecimento, não é algo normal, vamos dizer assim, né? Água virar sangue ou qualquer outra coisa. Nós não temos ainda uma tecnologia. O desafio de James Randi, se alguém tivesse conseguido demonstrar, passado pelos testes lá, teria sido reconhecido pela ciência e por nós, todos nós. Se alguém tivesse sido o desafio de James Randi, nós teríamos aceitado, ou não? Sim. Antônio, então agora eu vou provar. Então agora vem a prova. A prova falou que ele consegue transformar água em sangue. Eu consigo. Não, agora eu vou transformar.
Só um instantinho. Então, agora, vocês vão ver. Então, nós já concordamos que seria um milagre que revelaria o poder sobrenatural de um ser inteligente, até porque não é uma tarefa nada fácil você pegar um copo de água H2O e transformar num líquido tão complexo e vermelho como é o sangue, né? Então, seria, sem sombra de dúvida, uma evidência do poder de transformação divino. Pois é, gente. Isso está acontecendo todo dia na nossa cara e a gente não percebe. A água que você tomou ontem, Antônio, meu irmão, foi transformada em sangue bobeira, na sua cara, dentro de você. Então, ou seja... Porra, como assim? Tá vendo, gente? É isso aí que eu falo. Não, a água que nós tomamos ontem. Não existe. Faz agora, ó. Cadê tua fé? Como assim? Jesus falou eu não tô o quê? entendendo. Pera, eu não entendo onde ele quer chegar com isso. Eu tô boiando aqui, sério. Todo dia isso acontece. A gente bebe água, vira sangue. Todo dia, cara. Todo dia. Eu bebo água, água vira que mijo. você... Vira mijo que eu bebo, água. Não vira sangue. E parte vira sangue. O mijo resto de reações. Então, olha só. Milagres acontecendo todo dia. O que Jesus falou? Que se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer obra maior do que as que ele fez. Eu nunca vi um grão de mostarda para saber o tamanho. Tá aqui, ó. Essa daqui é a prova. É maior do que a de Jesus, porque a de Jesus ninguém viu. Tá aqui agora quase 400 ateus assistindo agora ao vivo. Você tem a oportunidade de provar que seu Deus existe. Deixa eu ver se e ele deve estar assistindo. Se ele está assistindo, vamos lá, transforma a água em sangue agora. E amanhã eu levo no laboratório. Bora? Isso já aconteceu hoje à noite. Isso já aconteceu, Antônio. Cadê teu Deus? O copo de água que você tomou ontem. Cadê teu Deus, Carlos? Cadê teu já Deus, foi transformado Carlos? em sangue dentro da gente. Deixa eu ver se não, aí que tá, Carlos. Olha só, você está querendo colocar na mesma balança. Peraí, deixa eu entender aqui. Logo não é um milagre. Se acontece o tempo todo, não é um milagre. O milagre é o que é fora do normal. Mas você não afirmou agora há pouco que seria um milagre transformar água em sangue? Você afirmou agora há pouco. Isso seria uma evidência do corpo. Água, o rio, né? Não dentro do corpo humano. Água do Nilo. Água do Nilo. Mas note que trata-se do mesmo evento. Trata-se do mesmo evento. Se trata do mesmo evento, transforme essa. Bora! Tô desafiando. Eu não transformo, sabe por quê? Porque eu não tenho poder divino. Mas teu Deus não está aqui? Mas... Teu Deus não está em todo lugar? Sim. O que Jesus falou? Que Jesus não transformou água em vinho para os outros ficar bêbado, os outros tomar álcool, ficar lá na festa doidão. Ele não pode agora converter um monte de alma aqui ao vivo, transformando esse copo aqui em sangue? Não pode? Então por que ele não faz? Não faz porque não existe. Eu desafio agora seu Deus, desafio Jesus, desafio qualquer um. Bora agora pro pau. Transforma em vinho agora aqui na minha mão, aqui, ó. Para mais de 400 pessoas que estão assistindo. Vamos lá. Cadê teu Deus? Cadê tua fé? Cadê tua fé, Carlos? Está acontecendo todo dia, Antônio. Todo dia isso está acontecendo. Piada isso aí, Carlos. Pô, pra cima de mim. Algo que vocês concordaram. Não, algo que vocês concordaram ser um milagre, ser realmente. Sim, seria um milagre, sim. Mas isso eu fecho o meu canal. Do contexto que se apresentou. Qual que era o contexto? Você tem um rio gigantesco, extremamente visível para milhares de pessoas. Você até citou a questão de Moisés. Você vê aquele monte de água. Agora, o que acontece internamente no corpo humano, isso aí tem explicação, cara. Entendeu? Sim, claro. Isso aí não é milagre. Você tem toda uma explicação científica da molécula de água, o corpo vai absorvendo e blá, blá, blá. Isso aí não é... Você está fazendo essa comparação igual a de um rio. Não é a mesma coisa, cara. Sinto lhe dizer, não é a mesma coisa. Sim, o contexto é diferente, mas a transformação é a mesma. É água em sangue. Não, a equivalência... O contexto é diferente, naturalmente, né? Mas o evento é o mesmo. Detalhe, a água que foi transformada em sangue. Para o evento acontecer, você precisa de um corpo biológico vivo, saudável. Exato. O catalisador é diferente. Por exemplo, se eu pegar esse estojo aqui, olhar para ele e ele pegar fogo, vai ser um evento paranormal, certo? Certo? Sim. Se eu pegar e colocar ele dentro do forno e ele pegar fogo, vai ser um evento paranormal? Não, não vai. Não. Mas não é o mesmo evento? É o mesmo evento. Mas o catalisador é outro. Água transformando em sangue dentro do corpo, o catalisador humano, com todas as reações que tem, é uma coisa. Transformando através do poder da fé em um copo ou num rio, é diferente. Sem contar que um é exterior e outro é interior. São duas coisas diferentes. Ou você vai ter que admitir que colocar um estojo no fogo e ele pegar fogo é algo paranormal. Então, você vai ter que dizer que eu tenho poderes. Assim como Jesus. Você vai ter que concordar que eu tenho poderes. Porque eu consigo colocar isso aqui no fogo e fazer pegar fogo.
Eu posso provar que no caso do sangue, da água que se transforma no sangue, no corpo humano, também pode ser considerado um milagre. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Para, acontece todo dia, não é milagre, caralho. Para. Isso não foge ao sobrenatural. Eu tenho um argumento imbatível. Para, Carlos. Para de querer fazer os outros aqui de idiota. O público aqui não é trouxa, não. Para com isso. Tá? Eu tenho um argumento aqui imbatível. A gente quer saber o seguinte, ó. Eu transformo, Carlos, o meu canal a partir de hoje. Se isso aqui virar sangue, eu levo no laboratório pra gente testar. Se isso aqui virar sangue, eu me transformo no maior defensor de Jesus, de Deus. Meu canal vai ser o maior canal apologético que esse mundo já viu em todos os tempos. Prometo aqui, ó, para todo mundo. Transforma em sangue agora, em nome do seu Deus, em nome de Jesus. Ó, e aumentou a audiência, hein? Já estamos com 400 pessoas aqui, hein? Quase 400. Transforma agora. Cadê tua fé? Cadê teu Deus? Não está aqui em todo lugar? Jesus não existe? O Espírito Santo não é verdadeiro? Transforma agora. Meu canal vai se transformar no maior canal apologético de todos os tempos. Vai. Dobra, querido. Vai. O problema é que você está apresentando a água exterior, não é? O milagre que o Carlos disse, o milagre dele só acontece dentro do corpo, só dentro do corpo. É o catalisador. Fora não existe. Então, eu posso provar. Eu posso provar que o que ocorre dentro do corpo também constitui milagre. Carlos, 30 segundos, eu preciso de 30 segundos. Carlos, sem bobeira. Deixa ele falar, cara. Deixa ele falar, fale, cara. 30 segundos.